Você está prestes a conhecer muito mais do que a vida de uma pessoa. Está prestes a compreender os padrões, as decisões, a mentalidade e os princípios que transformaram um caminho comum em uma trajetória extraordinária. Homens e mulheres deixaram marcas profundas no mundo. Alguns lideraram nações. Outros construíram empresas, criaram movimentos, desenvolveram ideias revolucionárias ou influenciaram gerações. Mas existe algo que todos eles têm em comum: nenhum nasceu pronto. Foram moldados por desafios, fracassos, conflitos, escolhas difíceis, momentos de dúvida e longos períodos de aprendizado. E é justamente por isso que suas histórias têm tanto valor, porque por trás de cada conquista existe uma forma de pensar. Por trás de cada resultado existe uma mentalidade. Por trás de cada legado existe um conjunto de princípios que pode ser observado, compreendido e aplicado. Este não é apenas um conteúdo sobre uma personalidade. É um exercício de modelagem. Ao longo desta jornada, procure observar não apenas o que essa pessoa fez. Observe como ela pensava, como tomava decisões, como reagia às adversidades, como lidava com o medo, com os erros, com as oportunidades e com a responsabilidade. Porque aprender com quem já percorreu o caminho é uma das formas mais inteligentes de acelerar o próprio crescimento. Agora, aproveite o ensinamento. Drauzio Varela. Como suas escolhas diárias estão construindo sua saúde ou sua doença? Quando observamos a trajetória de Drauzio Varela, é fácil enxergá-lo como um médico, um cientista ou um dos maiores comunicadores da saúde no Brasil. Mas essa é apenas a superfície da sua história. Na modelagem de hoje, não vamos observar apenas o que Drauzio Varela ensina sobre medicina. Vamos observar aquilo que ele aprendeu depois de passar décadas observando um dos fenômenos mais previsíveis da vida humana: a distância entre aquilo que as pessoas sabem e aquilo que elas fazem. Porque existe algo curioso sobre saúde. Quase todo mundo sabe o que deveria fazer. As pessoas sabem que precisam dormir melhor, sabem que precisam se movimentar mais, sabem que precisam cuidar da alimentação, sabem que precisam reduzir excessos, sabem que precisam controlar o estresse. Mas saber não é o mesmo que fazer. E foi observando essa diferença durante décadas que Drauzio Varela chegou a uma conclusão simples e poderosa: o corpo não reage às intenções. O corpo reage aos hábitos. Ele não responde ao que você promete fazer, responde ao que você repete. Não responde ao discurso, responde ao comportamento. E aqui encontramos o primeiro padrão que merece ser modelado. Pessoas maduras aprendem que a realidade não negocia com desculpas. Ela responde aos fatos. Drauzio nasceu em São Paulo, em 1943. Ao longo da vida construiu uma carreira marcada por algo raro: a capacidade de traduzir conhecimento complexo em verdades simples e práticas. Mas essa clareza não surgiu apenas dos livros. Ela nasceu da observação. Durante décadas trabalhando em hospitais, acompanhando pacientes e estudando doenças, ele presenciou repetidamente o mesmo padrão. A maioria das grandes doenças não começa no hospital. Começa muito antes. Começa nas pequenas escolhas ignoradas. Começa nos hábitos negligenciados. Começa nos excessos repetidos. Começa naquilo que parece insignificante hoje, mas que se acumula silenciosamente durante anos. Essa percepção transformou sua forma de enxergar a saúde. Porque muitas pessoas tratam doenças como acontecimentos repentinos, como se surgissem do nada, como se fossem apenas resultado de azar. Mas Drauzio observou algo diferente. Na maioria das vezes, o corpo envia sinais muito antes da crise. O problema é que poucos prestam atenção. E aqui encontramos uma das grandes lições da sua modelagem. O corpo está sempre falando. A questão é que muitas pessoas só escutam quando ele começa a gritar. Durante anos, alguém pode dormir pouco. Durante anos, pode se alimentar mal. Durante anos, pode viver sedentário. Durante anos, pode acumular estresse sem recuperação. Nada parece acontecer. A sensação é de que existe impunidade biológica. Mas o corpo está registrando tudo. Cada escolha, cada hábito, cada excesso, cada negligência. Como um sistema silencioso de armazenamento. E então, um dia, a conta chega. Não porque o corpo decidiu punir, mas porque ele está apenas respondendo ao padrão que recebeu. Esse talvez seja um dos aspectos mais fascinantes da visão de Drauzio Varela. Ele não trata a saúde como sorte, nem como destino, nem como fatalidade. Ele trata a saúde como consequência. Consequência das escolhas, consequência dos hábitos,
consequência daquilo que fazemos repetidamente. E isso muda completamente a forma de enxergar a própria vida, porque muitas pessoas tentam resolver problemas físicos da mesma forma que resolveram outros desafios da vida, esperando uma solução rápida, uma intervenção imediata, uma mudança radical. Mas o corpo raramente funciona dessa maneira. O corpo aprecia constância, aprecia regularidade, aprecia equilíbrio. Ele responde melhor a pequenas escolhas sustentadas do que a grandes explosões de motivação. Esse é outro padrão importante da modelagem de Drauzio. A saúde não é construída em dias extraordinários. Ela é construída em dias comuns, nos dias em que ninguém está motivado, nos dias em que ninguém está observando, nos dias em que a decisão mais importante parece pequena demais para fazer diferença, porque são justamente essas decisões que se acumulam, e aquilo que se acumula molda o futuro. Ao longo da carreira, Drauzio também observou algo que vai além da alimentação ou do exercício físico. Ele percebeu que corpo e comportamento são inseparáveis. Muitas vezes o problema não está na falta de informação, está na falta de autogoverno, porque comer não é apenas uma decisão biológica. Dormir não é apenas uma decisão biológica. Movimentar-se não é apenas uma decisão biológica. São também decisões comportamentais, emocionais, psicológicas. Por trás de muitos hábitos destrutivos existe impulsividade, existe imediatismo, existe dificuldade de lidar com desconforto, e aqui encontramos uma conexão profunda com a própria experiência humana. O corpo registra aquilo que repetimos, mas nossos hábitos revelam aquilo que governamos ou deixamos de governar. Por isso, a saúde não é apenas um tema físico, é também um tema de responsabilidade. Responsabilidade não no sentido de culpa, mas no sentido de consciência. A consciência de que existe uma diferença enorme entre desejar saúde e construir saúde, entre admirar vitalidade e praticar vitalidade, entre conhecer o caminho e caminhar por ele. Ao observar milhares de histórias ao longo da vida, Drauzio percebeu algo que poucas pessoas gostam de ouvir. A maioria dos resultados extraordinários não nasce de decisões extraordinárias, nasce de decisões simples repetidas por tempo suficiente. Isso vale para a saúde, vale para a energia, vale para a longevidade, vale para praticamente todas as áreas da vida. E talvez seja exatamente por isso que sua mensagem permanece tão atual, porque ela nos lembra de uma verdade que não envelhece. O futuro não é construído apenas pelos grandes acontecimentos. Ele é construído pelas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A partir da trajetória de Drauzio Varela, podemos identificar alguns dos padrões que moldaram sua visão sobre saúde e responsabilidade. 1. A realidade responde aos hábitos, não às intenções. 2. O corpo registra tudo que é repetido. 3. Pequenas escolhas acumuladas moldam grandes resultados. 4. Prevenção é mais inteligente do que reparação. 5. Movimento é uma necessidade biológica, não um luxo. 6. Alimentação é informação para o organismo. 7. Constância vale mais do que intensidade passageira. 8. Saúde exige responsabilidade antes de exigir tratamento. 9. O corpo fala antes de adoecer gravemente. 10. Vitalidade é construída diariamente. Ao final desta modelagem, percebemos que a grande contribuição de Drauzio Varela vai muito além da medicina. Ele nos lembra que a vida física funciona segundo princípios que não podem ser ignorados. O corpo não discute, não debate, não negocia. Ele responde. Responde ao que fazemos. Responde ao que repetimos. Responde à forma como escolhemos viver. E talvez a pergunta mais importante não seja: como estará minha saúde daqui a 10 anos? Talvez a pergunta mais importante seja: que escolhas estou repetindo hoje que já estão construindo esse futuro? Porque o corpo não acredita em desculpas, mas acredita profundamente em hábitos. E neste exato momento, ele está registrando tudo.